Fevereiro de 1958, fim de tarde, Oceano Atlântico, a centenas de quilômetros da costa brasileira, um navio da Marinha navega perto de um lugar que parece fora do mundo, a Ilha da Trindade. O convés está cheio de vento, cheiro de sal, metal aquecido pelo sol, marinheiros em rotina, alguns descansando, outros trabalhando. E no meio desse cenário comum, acontece o tipo de coisa que não deveria acontecer em lugar nenhum. Um marinheiro aponta para o céu e chama os outros, primeiro como quem faz piada, depois como quem percebe que não é piada, porque o ponto não está parado, não é estrela, não é avião, não é pássaro, parece grande demais para estar tão alto e perto demais para ser apenas reflexo. Ele se move de um jeito estranho, liso, silencioso, como se cortasse o céu sem esforço, e quando mais olhos se voltam para cima, o convés muda de temperatura, não a do ar, a do medo. Almiro Baraúna está ali, fotógrafo, acostumado a registrar coisas difíceis, coisas que exigem paciência e coragem, e naquele instante ele faz o que fotógrafos fazem quando percebem que a realidade está prestes a virar história. Ele corre para a câmera, ajusta rápido, mede a luz do jeito que dá e alguém ao lado diz: "Você está vendo isso?" Outro responde: "Não é possível." E Baraúna não responde, porque se ele perder segundos, perde o único registro que pode existir. Um oficial se aproxima, tenta manter a disciplina, pergunta o que está acontecendo. Os homens falam ao mesmo tempo, alguém jura que o objeto está descendo, outro diz que está subindo, um terceiro diz que está indo para o lado da ilha, e o oficial manda silêncio, manda focar, manda observar, e a verdade é que ninguém sabe qual é a ordem certa quando o céu vira um evento. Baraúna levanta a câmera, mira, dispara, mira de novo, dispara de novo. Ele tenta acompanhar o movimento, tenta não tremer, tenta fazer a máquina obedecer, porque naquele tempo não existia tela para confirmar se saiu, não existia apagar e refazer. Era filme, era químico, era sorte, era técnica, e se ele errasse, não haveria segunda chance. O objeto some, ou se afasta, ou desaparece atrás de nuvens, ninguém consegue dizer com certeza, porque quando uma coisa assim acontece rápido, a memória começa a preencher buracos no mesmo instante, e é aí que nasce o mistério, não só no céu, mas dentro da cabeça das pessoas. No convés, alguns insistem que viram forma de disco, outros falam em algo parecido com Saturno, alguns falam em brilho metálico, e o mais inquietante é que ninguém consegue encaixar o que viu em algo comum. O que resta é a sensação de que algo passou ali e deixou um rastro invisível. A noite chega e o assunto não morre. Ele só muda de forma, vira cochicho, vira discussão, vira medo de parecer ridículo, vira medo de parecer louco, e vira uma pergunta que ninguém consegue responder. Se era algo comum, por que ninguém reconheceu na hora? E se era algo incomum, por que aconteceu justamente ali, perto de uma ilha isolada, num contexto militar? Esta é a história do caso da Ilha da Trindade, um dos episódios mais famosos da ufologia brasileira. Um caso antigo, documentado na imprensa da época, associado a fotografias, debatido por décadas e que até hoje divide pessoas que olham para as mesmas imagens e chegam a conclusões completamente diferentes. E antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa. Se você gosta de mistérios históricos reais, com pesquisa, acervo, recortes, registros e contexto, se inscreva agora no canal e ativa o sino, porque toda semana eu abro arquivos e reconstruo histórias que ficaram mal contadas, esquecidas, distorcidas, e se você valoriza a investigação séria, deixa seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também gosta desse tipo de conteúdo. Neste vídeo, você vai entender o que foi a Ilha da Trindade naquele período, por que a Marinha estava ali, quem era Almiro Baraúna, o que as reportagens da época afirmaram, como as fotografias circularam, por que surgiram suspeitas e defesas, o que é fato verificável e o que é hipótese, e no final eu vou separar com clareza o que sabemos com segurança, o que não sabemos e por que esse caso continua vivo mesmo sem um veredito que agrade todo mundo. Este vídeo é baseado em pesquisa documental, com imprensa da época,
recortes preservados, referências públicas e registros disponíveis em acervos, incluindo materiais associados ao tema em arquivo público, além de compilações históricas sobre o caso. Não é um vídeo para provar uma crença, é um vídeo para organizar um arquivo, mostrar o que existe, o que foi registrado, o que foi dito e o que ficou em aberto. Agora volta comigo para 1958, porque para entender por que uma foto vira lenda, você precisa entender primeiro onde ela nasceu, o que aquela ilha representava e por que o mar, quando está longe da costa, transforma qualquer coisa no céu em algo maior do que parece. A Ilha da Trindade é um ponto duro no Atlântico, rocha no meio de um vazio gigante. E por ser isolada, ela sempre foi estratégica, não no sentido de mistério, mas no sentido simples de território, de presença, de navegação, de controle de rota. E em 1958, o Brasil tinha motivos claros para se importar com um ponto assim. E é aqui que o caso começa a ganhar peso histórico, porque quando um relato acontece em qualquer praia, ele pode virar folclore rápido, mas quando acontece perto de um ambiente militar, com navio, tripulação, hierarquia, rotina de observação, ele ganha uma camada a mais, a camada do registro possível, do testemunho coletivo e da sensação pública de que isso não foi só um pescador dizendo que viu uma luz. Só que junto com essa camada vem a outra, a mais perigosa, a controvérsia, porque uma foto não encerra nada, ela abre uma guerra. E foi exatamente isso que aconteceu com a Trindade. A imagem foi publicada, circulou, virou conversa nacional e junto com a conversa veio a pergunta que nunca mais parou. Aquilo era uma evidência do desconhecido? Ou era uma montagem tão bem feita que enganou o país? Na próxima parte, a gente vai entrar no nome que virou chave desse caso, Almiro Baraúna, o caminho do filme até virar notícia, e o momento em que a história deixa de ser avistamento no mar e vira arquivo público e disputa de versões. E quando isso acontece, o caso nunca mais volta a ser simples. O nome que aparece sempre que alguém fala desse caso é Almiro Baraúna. Ele não era um curioso com câmera na mão, era fotógrafo, tinha experiência com registros difíceis, era conhecido por fotografar em condições complicadas. E isso importa porque, quando a história depende de imagens, a primeira pergunta que todo mundo faz é simples. Quem tirou? Por que tirou? E se essa pessoa tinha capacidade técnica para fazer aquilo acontecer? Naquele fim de tarde, no convés, quando o objeto aparece, o que se forma não é um teatro, é um instante de descontrole coletivo. Gente apontando, gente tentando entender, gente com medo de parecer ridícula e, ao mesmo tempo, com medo de estar vendo algo sério. Baraúna faz o movimento mais importante do caso. Ele transforma um susto em registro, porque sem foto a história morreria como tantas outras, só que com foto ela ganha um corpo que ninguém consegue ignorar. O problema é que fotografia também carrega o veneno da suspeita, porque na mesma medida em que prova que algo foi registrado, ela abre a pergunta que nunca acaba. Se alguém consegue fotografar, alguém também consegue manipular. E quando a imagem vai para o mundo, ela passa a ser analisada por pessoas que nem estavam lá. Gente que não sentiu o vento do convés, nem viu o mar naquela luz, nem ouviu a reação da tripulação, gente que só tem um papel na mão e uma certeza na cabeça. E aí começa a viagem mais importante da história, a viagem do filme. Porque o caso não se decide apenas no momento em que o obturador fecha. Ele se decide no caminho até a revelação, até a ampliação, até a publicação, até a mesa de um editor. E cada etapa desse caminho pode ser usada como argumento por quem acredita e por quem duvida. Quando as imagens são reveladas, a reação é imediata, não é "ah, interessante". É o tipo de reação que muda o clima do lugar, porque alguns olham e dizem que é prova, outros olham e dizem que é absurdo. E é nesse ponto que as versões começam a se separar. Não porque alguém esteja mentindo necessariamente, mas porque o ser humano precisa escolher uma explicação para não ficar preso no desconforto do "não sei". A história chega à imprensa, e como acontece com todo caso grande, ela cresce, ela ganha manchetes, ganha palavra forte, ganha tom de urgência. E naquele período, a expressão disco voador já existia no imaginário.
Ela não era só uma palavra, era um gatilho. Era a sensação de que o céu podia esconder algo além do que a gente controla. E quando esse gatilho encontra foto, a combustão é automática. É mais ou menos aqui que o caso deixa de ser o que aconteceu no Convés e vira o que o país inteiro está discutindo, porque uma vez que uma revista grande publica, um jornal comenta, um recorte circula, a história entra na vida das pessoas que nunca pisaram num navio, e essas pessoas passam a decidir o que aconteceu sem estar lá. E isso é inevitável, é assim que nasce memória pública. E atenção, porque esse é um detalhe que muda tudo. Quando um caso vira memória pública, ele vira também disputa. Uma parte das pessoas quer acreditar porque quer que o mundo seja maior do que parece. Outra parte quer negar porque quer que o mundo continue controlável, e as duas partes usam a mesma foto como arma, cada uma puxando para um lado. Tem gente que olha a imagem e diz: isso é um objeto sólido, com forma definida, parece algo planejado, não parece uma nuvem, não parece um reflexo qualquer. Tem gente que olha e diz: isso é montagem, isso é truque de laboratório, isso é recorte, é fácil fazer isso com técnicas antigas. E no meio disso, fica a pergunta mais honesta, a que pouca gente quer admitir. Talvez a foto não seja suficiente para encerrar nada. Talvez ela seja suficiente apenas para provar que existiu um evento que ninguém conseguiu explicar de forma definitiva. O que dá para dizer com segurança, e isso é importante para manter o rigor, é que o caso é antigo, circulou na imprensa, virou referência histórica, e existe material preservado associado a essa história. Ou seja, não é uma narrativa moderna inventada em fórum, é um episódio que entrou no Arquivo Cultural do Brasil e permaneceu, mesmo com todo o debate. Agora, para entender por que esse episódio ganha esse tamanho, a gente precisa voltar ao cenário, porque a Trindade não é Copacabana, não é uma praia com 1000 testemunhas civis e 1000 distrações no horizonte. É um lugar isolado, e isolamento tem um efeito cruel na mente. Tudo parece mais perto, maior, mais silencioso, e por isso qualquer coisa no céu se torna dominante, mas ao mesmo tempo a presença de tripulação acostumada a observar cria um peso que não dá para ignorar. E a pergunta que fica, antes da gente entrar nas hipóteses, é bem concreta. O que exatamente as pessoas disseram ter visto naquele dia? Como isso foi descrito nos registros e nas reportagens, o que se repetiu nos relatos e o que pode ter sido exagerado pela repetição ao longo dos anos. Porque existe um fenômeno que sempre acontece quando um caso dura décadas. Algumas frases se cristalizam, viram verdade, mesmo quando começaram como impressão, e algumas dúvidas desaparecem, como se nunca tivessem existido. E é por isso que a gente precisa reconstituir o caso como uma linha do tempo, sem atropelar, sem enfeitar, só organizando os passos. E aqui entra o ponto mais delicado, o que divide mesmo. Quando o assunto é foto, você pode passar anos discutindo técnica, falando de recorte, de dupla exposição, de laboratório, de possibilidade, mas existe uma diferença grande entre é possível fraudar e foi fraudado, do mesmo jeito que existe diferença entre é possível ser real e é real. Então, o caminho honesto é outro, é olhar para o conjunto, contexto, testemunhas, repercussão, preservação do material e perguntar: o que faz essa história sobreviver por tanto tempo mesmo com ceticismo tão forte? Se você está acompanhando até aqui, comenta uma coisa simples, só para eu entender o público que está vendo este episódio. Você acha que a parte mais forte do caso Trindade é a fotografia em si? Ou é o fato de ter acontecido num ambiente ligado à Marinha e ter virado notícia nacional? Eu vou ler os comentários e usar as respostas para moldar o próximo episódio da série. Na próxima parte, a gente vai entrar na espinha dorsal do caso, a reconstrução da sequência do avistamento, a forma como os relatos foram descritos, o que a imprensa registrou, o que virou controvérsia depois e, principalmente, a parte que o público sempre sente, mas quase ninguém explica direito. Por que certos casos com cara de simples viram lenda? E por que outros casos mais estranhos morrem rápido? E quando você entende isso, você entende por que Trindade continua sendo um dos arquivos mais revisitados da ufologia brasileira.
Para reconstruir a Ilha da Trindade com honestidade, a gente precisa fazer o que quase ninguém faz quando o assunto é ufologia. Voltar ao básico. Quem estava ali, onde estavam, o que viram, o que foi registrado na época e o que apareceu depois como interpretação. Porque com o tempo, as pessoas misturam lembrança, manchete e teoria. E isso cria uma história que parece muito clara, até o momento em que você tenta separar o que é fato do que é repetição. O cenário é simples e, por isso mesmo, assustador. Um navio em área remota, uma ilha no horizonte, um céu que domina tudo, e um grupo de homens que, em algum momento, interrompe a rotina para olhar para cima. Não como quem vê um pássaro diferente, mas como quem vê algo que não se encaixa em nada comum, e quando essa reação acontece diante de várias pessoas ao mesmo tempo, fica difícil tratar como imaginação isolada. Mas ainda assim, não é prova de nada, é apenas o começo do que vira. Arquivo. O que se repete nas recontagens do caso é que o objeto parecia ter uma forma definida, que o movimento chamava a atenção, que havia um brilho diferente do brilho de estrela, e que o tempo de observação foi suficiente para alguém se organizar e fotografar, porque foto não nasce do nada. Foto exige decisão, exige técnica, exige segundos preciosos. E se houve tempo para isso, então o evento não foi só um flash de um segundo, foi um momento longo o suficiente para virar memória. E memória? Longa é o tipo de coisa que a pessoa carrega para sempre. E aí vem a parte mais importante, a parte que faz a história mudar de categoria, o momento em que as imagens aparecem, porque antes disso o caso é um relato forte. Depois disso ele vira um objeto físico, algo que pode ser mostrado, guardado, ampliado, recortado, publicado. E uma foto publicada tem um efeito que poucas coisas têm. Ela cria uma sensação imediata de eu estou vendo com meus próprios olhos, mesmo que você não estivesse lá. E é nessa sensação que o público se divide. Uma parte do público olha e pensa: se isso foi fotografado daquele jeito, em 1958, em um contexto ligado à Marinha, então não pode ser qualquer coisa. Deve existir alguma verdade ali. Nem que seja uma verdade simples, como apareceu algo que ninguém identificou. E outra parte olha e pensa: justamente por ser tão perfeito, por ser tão fotogênico, isso parece fabricado, parece pensado para virar manchete. Parece o tipo de coisa que uma montagem produziria. E é aqui que a discussão começa a girar em círculos, porque os dois lados têm argumentos, mas nenhum dos dois consegue encerrar o assunto. Quando a imprensa entra, o caso vira uma história nacional. Ele começa a ser repetido em mesas, em ruas, em quartéis, em família, e o nome Ilha da Trindade passa a significar algo além de um ponto no mapa, passa a significar um símbolo, o lugar onde o Brasil fotografou um disco voador. E símbolos são perigosos porque eles simplificam uma história complexa em uma frase. E quando uma história vira frase, ela perde nuance, só que ao mesmo tempo ela ganha força. E é por isso que, décadas depois, a gente ainda está falando disso. Só que tem um detalhe que muita gente esquece. O caso não é só a foto, é a forma como a foto viajou, quem viu primeiro, quem escolheu publicar, como a narrativa foi montada, que palavras foram usadas, o que foi afirmado com segurança e o que foi tratado como possível. Porque é aí que você entende por que algumas versões parecem tão fechadas, como se não houvesse dúvida, e por que outras versões aparecem como uma demolição completa do caso, como se não houvesse nada ali. E em histórias assim, a verdade costuma morar no meio, no lugar mais desconfortável para quem quer certeza. Se você pega o caso como linha do tempo, sem exagero, sem enfeite, ele fica assim: houve um avistamento, houve reação coletiva, houve fotografia, houve revelação do material, houve publicação e repercussão, e houve debate, tanto na época quanto depois, e isso é um fato histórico, independente do que o objeto era, porque o que está comprovado é que a história existiu no mundo real, circulou, ganhou documento e ficou registrada. O que não está fechado é a explicação final, e esse não fechado é o que transforma o caso em combustível eterno.
E agora entra a parte que o público sempre quer ouvir, mas a gente precisa conduzir com cuidado, o que poderia explicar algo assim sem apelar para a resposta pronta, porque existem hipóteses mais simples e hipóteses mais dramáticas. E se você coloca a dramática primeiro, você puxa o público pela emoção, mas perde credibilidade. Então o caminho correto é fazer o contrário, começar pelo que é mais provável e ir avançando só quando a explicação simples não dá conta do conjunto. A primeira hipótese é a do engano de percepção, não porque os homens inventaram, mas porque o oceano cria ilusão de tamanho e distância, e um objeto longe pode parecer perto, um objeto pequeno pode parecer grande, e nuvens, luz e perspectiva podem criar uma cena que engana até pessoas experientes. E o argumento a favor dessa hipótese é justamente o ambiente, mar aberto, céu imenso, ausência de referência fixa. Mas o argumento contra é que para muita gente a imagem parece consistente demais para ser apenas um erro, e se o erro não explica tudo, ele pelo menos explica uma parte, e a pergunta passa a ser: qual parte? A segunda hipótese, inevitável, é fraude ou encenação, e aqui a gente não acusa, a gente reconhece a possibilidade, porque fotografia pode ser manipulada, pode ser recortada, pode ser montada, e naquela época também existiam técnicas para isso. O ponto não é dá para fazer, o ponto é: isso aconteceu ali, daquele jeito. E para responder, você precisa de motivação e oportunidade. E é aqui que o caso trava, porque para alguns é fácil imaginar motivação, fama, impacto, manchete e para. Outros é difícil imaginar oportunidade, por causa do contexto e das circunstâncias. E quando a hipótese depende de uma reconstrução que ninguém consegue provar, ela vira debate infinito. A terceira hipótese é a do fenômeno não identificado, no sentido literal. Alguma coisa passou, foi vista, foi fotografada, mas não foi possível identificar com os recursos disponíveis, e isso não significa alienígena, significa apenas não identificado. E esse termo é mais honesto do que as pessoas pensam, porque o mundo está cheio de coisas não identificadas em determinados instantes. O problema é que, quando você diz não identificado, o público ouve fora da Terra, e aí a discussão muda de lugar e vira crença, e o objetivo aqui é manter no terreno histórico. E tem o ponto final que sustenta o caso por tanto tempo. Mesmo para quem é cético, a Ilha da Trindade não é só uma foto. Ela é um episódio que deixou rastro em recortes, menções, acervos, e isso mantém o caso vivo como documento cultural. Não importa a conclusão que você adote. E quando um caso vira documento cultural, ele vira parte do país, parte do nosso imaginário. E por isso ele é perfeito para abrir uma série. Não porque ele prova algo, mas porque ele mostra como um evento vira arquivo, e como um arquivo vira disputa, e a disputa vira lenda. Se você chegou até aqui, pensa numa coisa e comenta. Você prefere que esse canal trate esses casos como mistério puro, deixando mais espaço para a hipótese, ou como arquivo histórico, com mais foco no que está registrado e menos espaço para especulação, porque a forma como eu vou conduzir os próximos episódios depende do que a comunidade quer assistir, e eu prefiro deixar isso claro desde o começo. Na próxima parte, a gente fecha o caso do jeito certo. Eu vou separar em blocos bem limpos o que sabemos com segurança, o que é provável, o que é possível, mas não demonstrável, e o que virou lenda com o tempo, e aí sim a gente termina com o que esse caso deixou de legado, e com o gancho do próximo episódio. Agora a gente fecha o caso do jeito mais honesto possível, sem prometer resposta que ninguém tem e sem transformar dúvida em certeza. Porque o que faz um episódio como esse permanecer por décadas não é a conclusão, é justamente o fato de que ele ficou em aberto, com registro suficiente para não morrer, e com lacuna suficiente para nunca ficar totalmente resolvido. O que a gente sabe com segurança é simples e importante. A Ilha da Trindade existe, é remota, é estratégica, e em 1958 houve um episódio associado a um avistamento no céu perto da ilha. Houve fotografia atribuída ao evento, houve repercussão na imprensa, e o caso entrou na memória pública como um dos principais arquivos da ufologia brasileira. Isso não depende de crença, é fato histórico,
porque está registrado em publicações, em recortes preservados, em referências públicas que atravessaram o tempo. O que a gente não sabe, e talvez nunca saiba com certeza, é o que exatamente era o objeto, qual era a origem, se era algo comum visto sob condições incomuns, se era um fenômeno atmosférico mal interpretado, se era uma encenação bem feita, ou se foi um evento genuinamente não identificado, e esse não identificado, de novo, precisa ser entendido no sentido correto, algo que não foi possível identificar na hora com os recursos disponíveis, e não uma sentença automática de que era algo de fora do mundo. O que é provável, se a gente quer manter os pés no chão, é que o oceano e o céu criaram um cenário perfeito para amplificar o impacto visual, porque em mar aberto o horizonte é vazio e qualquer coisa no céu parece maior e mais importante, e isso pode aumentar a sensação de estranheza, mas isso sozinho não explica por que o caso ficou tão grande. O que explica é o conjunto, avistamento, reação coletiva, registro fotográfico, repercussão e a forma como o caso foi contado e recontado. O que é possível, mas não demonstrável, e por isso precisa ser tratado como hipótese, é a ideia de fraude. Sim, é possível, tecnicamente, e a história está cheia de fraudes que sobreviveram por muito tempo. Só que um caso não pode ser condenado apenas porque fraude é possível, do mesmo jeito que não pode ser considerado prova absoluta, apenas porque é antigo e ficou famoso. A pergunta correta não é: dá para fraudar? A pergunta correta é: há evidência de que foi fraudado, e sem essa evidência, a hipótese fica no campo do possível, não do comprovado. E o que virou lenda com o tempo é o pacote completo de certezas que as pessoas constroem em volta do caso. Porque quando um episódio vira símbolo, ele começa a ganhar detalhes que nem sempre estão nos registros originais. Começa a ser contado com mais drama, com mais segurança, com mais afirmações. E isso acontece com qualquer história, não só ufologia. O papel do Instituto dos Mistérios é justamente impedir que a lenda engula o arquivo, mostrar o que existe, o que é forte, o que é frágil e deixar o público decidir sem ser empurrado. E por que, então, a Ilha da Trindade ainda importa? Porque ela é um exemplo perfeito de como um evento pode virar documento cultural, ela mostra como a imprensa transforma um episódio em memória nacional, ela mostra como uma fotografia pode ser ao mesmo tempo prova de que algo foi registrado e motivo para desconfiança eterna, e ela mostra principalmente que a história não é feita só de respostas, ela é feita também de perguntas que sobrevivem. Se você chegou até aqui, você já percebeu o padrão. Casos assim não vivem só pelo que aconteceu. Eles vivem porque mexem com uma coisa humana muito forte, a necessidade de fechar a conta, de dar um nome, de escolher um lado. E quando a conta não fecha, a história continua circulando como se estivesse pedindo para ser reaberta. E é por isso que eu volto ao comentário que motivou este episódio. Por favor, continue pesquisando. Eu vou continuar, mas do jeito certo, com fonte, com método, com cuidado e com a comunidade ajudando a achar recortes e pistas. Então eu quero te pedir uma coisa bem concreta. Se você encontrar qualquer material sobre o caso Trindade, recorte de jornal, referência em acervo, livro de época, citação com data, comenta aqui com o máximo de detalhe possível, nome do jornal, data, página ou link do acervo, porque isso ajuda a fortalecer o arquivo e separar o que é registro do que é repetição. Se você valoriza esse tipo de investigação histórica, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque a série está só começando. No próximo vídeo, Ubatuba, 1957. Um caso brasileiro que até hoje divide gente séria, porque não é só relato, é um episódio que nasce de uma carta, ganha manchete, vira discussão nacional e deixa uma palavra perigosa no ar. Fragmentos, supostos pedaços de material recolhido depois de um evento no céu, material que alguns dizem que foi analisado, outros dizem que foi mal interpretado, e no meio disso fica a pergunta que não morre: o que aconteceu naquela praia, o que foi encontrado de verdade e o que virou história. Depois, a história começa do jeito que casos antigos começam, com imprensa,
com recorte, com gente dizendo que viu uma luz, que ouviu um estrondo, que algo explodiu no ar e que no dia seguinte apareceu aquilo que não deveria existir, pedaços, como se algo tivesse se desfeito no céu e caído no mundo real. E quando aparece algo físico, o mistério muda de nível, porque você não está mais discutindo só memória, você está discutindo objeto. Se você quer ver essa investigação completa, com as fontes da época, com o que foi registrado, com o que é fato e o que é hipótese, fica comigo. Porque a partir daqui, a série entra numa linha ainda mais forte. Casos brasileiros em que o arquivo não é só história contada. É material, é papel, é recorte, é debate real. Muito obrigada por assistir até o final. Comenta o que você acha que explica melhor a Ilha da Trindade, engano de percepção, fraude, fenômeno não identificado, e comenta também se você prefere mais foco em arquivo e documento, ou mais espaço para hipóteses e teorias. Eu leio tudo. Instituto dos Mistérios. Quando a história oficial silencia, os arquivos falam.